de acesso ao preço baixo. Então, pessoal, nós estamos aqui na Praça Padre José Pereira Gonçalves. Ô Gustavo, o que esse personagem tem a ver com a Revolução Liberal de 1842? Antes de mais nada, é um personagem muito interessante. Esse padre, em primeiro lugar, ele viveu aqui em Roças Novas e ele foi o responsável pelas primeiras peregrinações até o santuário da Serra da Piedade. Foi ele que começou essa história lá das peregrinações. E ele é uma figura muito interessante porque ele estudou latim, ele se formou em latim, era professor de latim. Ele foi estudar em Mariana, foi estudar no Rio de Janeiro, é uma pessoa que nasceu aqui em Roças Novas, saiu de Roças Novas, aprendeu muita coisa e voltou para cá. Bom, o José Gonçalves, ele tinha um sobrinho, e esse sobrinho dele se chamava José Fernandes Pereira Guimarães. O José Fernandes Pereira Guimarães era o presidente da Câmara de Caeté no momento em que a Revolução de 1842 chegou aqui nessa região. Então o que aconteceu? No dia 2 de julho de 1842, as tropas liberais vindas de Santa Bárbara chegaram em Caeté, invadiram a cidade e houve uma batalha de 5 dias. Foram 5 dias de combates sangrentos em Caeté. É uma história que nem é muito contada. E no final das contas, os liberais conseguiram expulsar os legalistas de Caeté. Então vieram os soldados legalistas acompanhados dos vereadores da Câmara de Caeté. Acontece que os liberais fizeram lá uma Câmara intrusa e todas essas pessoas vieram para cá, para Roças Novas. Por quê? Porque o José Pereira, primeiro, ele tinha uma propriedade aqui. Ele morava em Roças Novas e ele era o presidente da Câmara. Então eu acredito que eles vieram para cá, nessa data, em 1842, vieram provavelmente para essa praça, porque não tinha muita coisa além disso aqui. Ou eles ficaram aí na igreja, ou ocuparam algum casarão de uma pessoa que estivesse ligada aos liberais, mas de qualquer forma se instituiu uma Câmara intrusa aqui em Roças Novas, que começou a deliberar paralelamente à Câmara de Caeté. Então Caeté ficou com 2 câmaras ao mesmo tempo. E isso e acontece que depois eles continuaram aqui, porque eles não conseguiram vencer os liberais lá em Caeté. Até o momento da Batalha de Santa Luzia, Caeté ainda estava sob o controle dos liberais. E essa é a importância de Roças Novas, porque para cá veio uma Câmara que se instituiu e continuou. Na verdade, Roças Novas passou a comandar, legalmente, a comandar Caeté, né? E se inverteu os papéis. Começou a comandar Caeté durante um curto período de dias. E esse José Pereira Guimarães, né, o presidente da Câmara de Caeté, era filho de um português, Antônio Fernandes Guimarães. Ele era casado com uma brasileira, nascida aqui em Roças Novas, Maria Teresa do Carmo, que era, na verdade, a irmã do padre José Gonçalves. E é interessante a gente ver como as famílias vão se conectando, porque no casamento desse José Pereira Guimarães, uma das testemunhas foi o próprio padre José Pereira Gonçalves. Ele está lá no livro de registros como uma testemunha do casamento. E no casamento do pai dele, do Antônio Fernandes Guimarães, o Bacelete, aquele Bacelete que a gente falou lá atrás, foi uma das testemunhas também. Então todas essas famílias, elas tinham uma vida social muito ativa e se encontravam muito nessas cerimônias, né? Nos casamentos, nos batismos, nos funerais. Eles tinham uma vida social muito próxima
todas essas famílias de Taquaraçu e Roças Novas também. E foi isso que eu fui descobrindo nessa pesquisa, da relação entre essas pessoas, porque a gente imaginava que eram fazendeiros que moravam lá na zona rural e não se encontravam muito, mas não, essas pessoas tinham a sede da fazenda, mas também tinham casas na zona urbana. Então provavelmente todos esses tiveram algum imóvel aqui nessa região, nessa praça de Roças Novas. Ô Gustavo, uma coisa que tem escrito no seu livro, que eu achei muito interessante, é que, por exemplo, eu tenho 11 anos que eu estou morando em Taquaraçu e sou dessa região aqui também, né? Taquaraçu de Baixo, Santa Luzia. Eu achei muito interessante essa questão das pessoas, né, que foram enterradas na paróquia do Santíssimo Sacramento. E também teve uma pessoa que foi enterrada aqui nesta igreja, não é isso? Sim. Na verdade, esse era um costume da época, se enterrar as pessoas dentro da própria igreja, né? Ou às vezes até no adro também. Mais tarde os cemitérios passaram a ser construídos atrás da igreja. E aqui nessa igreja a gente tem um personagem do qual a gente já falou, que é o Manuel Francisco Pereira Bacelete, né, o português. Ele ajudou a construir a Capela Madre de Deus e ele está sepultado aí dentro. E lá em Taquaraçu tem outros personagens também que a gente vai falar mais. Então, pessoal, vamos conferir o resto dessa história lá na Paróquia do Santíssimo Sacramento, em Taquaraçu de Minas. Estamos aqui na Paróquia do Santíssimo Sacramento. E o Gustavo vai mostrar para a gente o que significa esses números que estão escritos aqui no chão da igreja. Então, como eu havia dito, esses números em algarismo romano, eles são marcações de sepulturas de fiéis que eram enterrados no interior da igreja, ainda no século XVIII, início do século XIX. Isso era um hábito comum na época. E aqui a gente está sobre a sepultura número 42, que pertenceu a essa pessoa, o Major João Soares Diniz Moreira. Ele viveu ali na região de André Quissé, em Santa Luzia, tinha propriedades aqui também. Na verdade, a fazenda dele alcançava os limites de Taquaraçu. E na Revolução de 1842, como vocês podem ver, ele ainda era uma criança, ele tinha 4 anos de idade, mas toda a sua família se envolveu no conflito. Inclusive o seu tio, Domingo Diniz Couto, morador de Curvelo, foi a liderança dos legalistas naquela cidade, exerceu um papel importante ali, comandando tropas em Curvelo. E essa pessoa, ela atuou, o Major João Soares Diniz atuou aqui em Taquaraçu, ele foi político em Santa Luzia. Mais tarde, em Santa Luzia, ele fundou o Partido Republicano na cidade. Então ele foi uma pessoa de muito dinamismo político que atuou aqui na região bastante. E assim como o caso do João Urias Pereira Bacelete, ele também foi até o Paraguai, comandou um regimento na Guerra do Paraguai e recebeu também a comenda da Ordem da Rosa e recebeu também uma espada assinada pelo imperador Dom Pedro II. Então, esse personagem importante da história de Taquaraçu, mas também da história do Brasil, está sepultado aqui dentro da igreja de Taquaraçu. E eu quis registrar essas memórias no livro para que elas não se apagassem com o tempo. Gustavo, eu quero te agradecer, por ter nos trago tantas informações importantes, principalmente desses personagens de Taquaraçu de Minas, que participaram ativamente da Revolução Liberal de 1842. Muito obrigado. Também te agradeço e fiquei muito feliz com esse convite, pela oportunidade de divulgação da história, que é uma coisa que no Brasil a gente tem pouca oportunidade de estar aí falando sobre esses assuntos. E é importante a gente cultivar essa memória, principalmente as comunidades guardarem essa memória do que aconteceu, das pessoas que moraram, que viveram aqui, o que elas faziam.
para a gente entender melhor as nossas origens, né, de onde a gente veio. Isso é muito importante, né, um exercício que a gente faz. Por exemplo, durante essa fase da história do Brasil, em 1842, a gente vivia um período muito parecido com o que está vivendo agora politicamente, né? Onde o país está polarizado, onde as pessoas estão brigando muito por uma questão política, e a gente pode aprender com isso para não fazer igual eles fizeram, porque eles chegaram a um ponto de pegar em armas e lutar brasileiros contra brasileiros, né? E a gente pode ver isso e não repetir essas coisas. Eu te agradeço, então. Valeu. Ô, Gustavo, conta pra gente como é que faz para adquirir o seu livro. Então, o livro, a Quinta Quaraçu, você pode encontrar no supermercado Via Minas, na loja da Quina. Em Santa Luzia, na banca da Igreja Matriz. E nas lojas Fernandes, na Rua do Cerro. E em Belo Horizonte você pode encontrar na Livraria Crisálida, no edifício Maleta. Mas também na última página do livro tem os meus contatos. Quem quiser adquirir eu posso mandar pelo correio também. Este foi mais um Prosa e Cultura. Hoje nós tivemos o prazer de entrevistar o Gustavo Villa, que falou pra gente sobre a história da Revolução Liberal de 1842. Curta a nossa página no Facebook, Instagram e YouTube e acompanhe com a gente todo esse trabalho que estamos fazendo sobre a preservação ambiental, a cultura e o turismo de toda essa região.